Vilma. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. A gente agradece também, doutor, representando aqui o Oftalmo Laser, né? Grande parceiro aqui do Band Mulher. Vamos falar hoje, cadê? Já vem aqui para a tela o nosso tema do dia, que é cuidados com a nossa visão na terceira idade. Você aí, minha amiga, meu amigo, que está acompanhando o Band Mulher, já está na terceira idade ou tem alguém em casa, né, doutor? Muito importante também a gente alertar, a gente tem, né, nossos pais, avós, é muito importante também a gente passar essa informação para eles, né? Falando, doutor, de cuidados com a visão na terceira idade, quais são, assim, os principais cuidados que o pessoal deve ter? Olha, a principal coisa para você ter uma visão boa é você fazer sua consulta preventiva anual. Porque muitas doenças oftalmológicas, elas no começo não apresentam nenhum sintoma, não tem embaçamento de visão, o paciente não sente dor. Se a gente consegue fazer o diagnóstico nas fases iniciais, é muito mais fácil e muito mais barato de se tratar. É verdade. Se esperar a doença avançar para depois procurar o médico, fazer um diagnóstico, tratamento, o negócio pode ser já tarde demais. Então a dica que fica é faça o seu check-up oftalmológico pelo menos uma vez por ano. Tá vendo? Prevenção, a gente bate muito aqui na tecla de prevenção, né? Porque quanto mais cedo você diagnosticar, mais cedo você pode tratar e muitas vezes pode até reverter esse quadro, né, doutor? Isso aí. Perfeito. Então vamos falar então de alguns probleminhas que a gente pode identificar na terceira idade, na saúde ocular, doutor. Quais são os principais problemas nessa fase? Olha, catarata é um grande problema. Catarata é a gente nasce com uma lente completamente transparente. Com o envelhecimento, depois dos 50, 55 anos, essa lente vai perdendo a transparência, vai ficando embaçada, opaca. Isso também deixa a visão ruim. E a única maneira de resolver a catarata é fazendo uma cirurgia de catarata ou facectomia, que é uma cirurgia tranquila de ser feita se a gente respeitar três coisas. A primeira coisa, precisa ser feito com equipamentos modernos. Hoje, tecnologia é muito importante para a gente conseguir ter um bom resultado na medicina. Segunda coisa, precisa ser feito com um cirurgião capacitado, que esteja habilitado, treinado, que costume fazer essa cirurgia com certa frequência. E terceira coisa, a catarata não pode estar muito avançada. Quando ela está no começo, é uma cirurgia tranquila, a gente consegue tirar com facilidade, judia pouco do olho. Quando deixa avançar demais a catarata, o negócio complica, pode até precisar de cirurgias especiais. Então esse é o primeiro problema, que se chama catarata. Perfeito. E depois da catarata? Um outro problema importante se chama glaucoma. Glaucoma é uma lesão do nervo óptico causado pelo aumento da pressão do olho, a pressão intraocular. Ah, nós temos até uma tela aqui, doutor. Isso aí, muito legal. Então, dentro do olho, né, vocês conseguem ver que dentro do olho existe uma pressão que deixa o olho cheio, como se fosse uma bola, e o normal dessa pressão é mais ou menos de 8 até 21. Quando a pressão está acima disso daí, começa a acontecer uma lesão no nervo óptico, nessa parte aqui do fundo do olho. E glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível. Uma vez que você tem perda de visão pelo glaucoma, não tem mais volta. Isso que é complicado. Aí é muito importante a gente fazer também o diagnóstico e o tratamento antes do glaucoma te dar problemas visuais. Recentemente a gente até falou do mutirão que vocês fizeram, né? Então, quanto é importante a gente acender esse alerta, né? Doutor, de uma maneira geral, quando a gente fala aí da saúde ocular na terceira idade e tudo mais, é normal, é natural da nossa vida até a gente ir perdendo um pouco de visão ao longo da vida, né? Aumentando o grau, muitas vezes, do óculos. Quando a pessoa chega lá na terceira idade, é normal essa perda de visão? Então, vamos lá. Eu tô com 42 anos, então, na minha idade, mais ou menos 40, 45, a gente começa a ter, ainda não é terceira idade, mas a gente começa a ter uma dificuldade de visão para perto, que o celular começa a ficar difícil de enxergar. Às vezes você vai ler, ver um cardápio no restaurante, isso chama presbiopia. E isso se corrige com óculos. Existem algumas cirurgias que a gente pode ser realizadas. Então, esse é um dos primeiros probleminhas que aparece depois de uma determinada idade. Depois disso, com o envelhecimento, começa a chegar aos 60, 70 anos, é natural ter uma queda de visão. Eu costumo explicar para os pacientes, é igual a nossa perna.
não vai querer que um senhor de 90 anos tenha uma perna tão forte igual um rapaz de 20 anos. Não vai querer colocar os dois para jogar futebol, que não vai dar certo. Então é natural ter uma queda de visão, mas não pode ser uma queda tão pronunciada. Se for uma queda muito grande, aí deve existir uma doença por trás disso, precisa ser tratado o mais rápido Tem que possível. ser investigado, né? E quando a gente fala de consulta de rotina, exames de rotina também, né? Seria num prazo de quanto tempo? De quantos em quantos meses? E, por exemplo, quais exames de rotina que a gente pode fazer para fazer aquele check-up da nossa saúde? Então, o ideal para quem não tem doença diagnosticada, para quem tem uma visão boa, o ideal é uma vez por ano. O médico, oftalmologista, vai avaliar o seu olho, vai medir sua visão, medir a pressão intraocular e vai solicitar alguns exames que ele julgar necessário. Uma vez por ano para quem não tem doença. Para quem tem doença, o seu médico oftalmologista vai falar, olha, você tem que voltar a cada 3 meses ou a cada 6 meses, isso depende do grau de severidade da doença. E é importante ter esse acompanhamento, uma vez que diagnosticado alguma doença, né? É muito importante. Se você tem a doença diagnosticada e não faz o acompanhamento, existem doenças seríssimas que podem te levar à cegueira. Aí, tá vendo? A gente sempre bate nessa tecla aqui. Não adianta ter uma vez só e sumir não, né, doutor? Não adianta ter uma vez e sumir não. Tem que fazer parte aí da sua rotina, tá? E pelo menos uma vez no ano fazer esse check-up todo. Vou fazer a primeira pausa aqui do nosso Band Mulher. Aproveita o intervalo para mandar sua dúvida. Quando a gente abre aqui esse espaço, a gente sabe que nada substitui uma consulta, né, doutor? Cada caso é um caso, cada caso precisa de uma avaliação. Mas a gente abre o espaço para tentar te ajudar, tá bom? Dar alguma orientação para você. Então, aproveita aqui a nossa primeira pausa do dia. Já participa aqui comigo, que depois do intervalo eu vou ler a sua pergunta, tá bom? Rapidinho, a gente vai e volta. De volta aqui falando de saúde, falando de cuidados com a visão na terceira idade. Doutor, já tem aqui perguntinhas chegando, viu? Olha, já vou fazer a primeira aqui, que eu achei bem interessante. A Rosicler de Avaré. Beijo para Avaré. Nós estamos ao vivo agora para 282 municípios do estado de São Paulo. Responsabilidade, né? Tentar ajudar todo mundo. Olha só, o problema dela, doutor. Tenho astigmatismo e miopia. No começo do ano fiz exames e estou pré-diabética. De uns meses para cá, estou sentindo bem mais a vista fraca, principalmente de perto. Pode ser devido ao diabetes? Tenho 56 anos. A diabetes, sim. A diabetes é uma grande causa de cegueira. Diabetes é o aumento do açúcar no sangue. Esse aumento de açúcar vai causar pequenas fissuras nas veias do nosso corpo e da retina também. E quando isso acontece, pode dar hemorragia vítreo, hemorragia interna, bem complicado, pode dar descolamento de retina, edema macular diabético, uma série de coisas. Todo paciente diabético precisa passar no seu oftalmologista e o oftalmologista precisa fazer o exame da retina. Para fazer o exame da retina, o médico dilata o seu olho e hoje existe um exame chamado retinografia, que é uma foto da sua retina. Olha. Nessa retinografia a gente consegue ver se tem aparecimento de alguns sinais iniciais da doença, como hemorragias retinianas, exudatura, uma série de coisas. Então é importante, todo mundo que é diabético precisa fazer o exame da retina uma vez por ano. Perfeito. Inclusive, só abrindo um parênteses, na semana passada, foi o Dia Mundial do Diabetes e justamente falamos sobre isso, né? Sobre retinopatia diabética. Então, se você perdeu tudo sobre esse problema, sobre essa doença, né? Você pode conferir lá no YouTube, entra no YouTube, no canal da TV Band Paulista e no programa da semana passada, junto com o Oftalmo Laser, nós falamos desse assunto. Tem uma tela aqui, doutor, explicando mais ou menos? Seria mais ou menos assim, olha, o que acontece? Então, isso aqui é a figura de um olho, né? A parte da frente do olho tá aqui, a córnea, o colorido do olho é a íris, essa lente escura é o cristalino e a retina fica aqui na parte do fundo do olho. Então, a diabetes afeta mais a parte do fundo do olho. Perfeito. Vou entrar numa questão agora, doutor, que talvez até um pouquinho polêmica, viu? Na questão de direção. Quem está na terceira idade, para renovar a carteira de habilitação, tem que passar por alguns exames, uma avaliação. O que pode ser levado em consideração quando é esse o assunto, né? Porque eu falo polêmico, que às vezes a gente fala assim, não, mas talvez seja hora de parar, de dirigir. O que deve ser levado em consideração? Olha, isso que você está falando é uma pergunta muito importante, muito legal, porque é uma das principais queixas que a gente escuta no consultório, né? As pessoas com mais de 60, 70 anos com dificuldade de dirigir ou com dificuldade de ler jornal, ler revista ou ver celular. Essa é uma queixa bem frequente. E do
meu ponto de vista, né? Eu sou médico da visão e para a gente envelhecer, a gente precisa envelhecer com qualidade de vida. Não adianta a gente chegar aos 90, 100 anos e não conseguir fazer as coisas que a gente gosta, né? Ou acamado, ou sem enxergar. Então, eu acredito que um dos papéis do médico Luiz, um dos meus papéis, um dos meus propósitos, é a gente conseguir dar uma visão boa para a pessoa chegar nos seus 80, 90 anos com qualidade de vida. Muitas vezes, a pessoa idosa que está com dificuldade de renovar a carteira de motorista, CNH, às vezes precisa fazer algum tipo de procedimento que a gente consegue melhorar a visão. A gente vê isso diariamente. Existem dezenas, centenas de procedimentos. Pode ser laser, colírio, cirurgia, um monte de coisa. O importante, se você tiver com dificuldade de renovar a carteira, ler jornal, é importante passar com um oftalmologista para ver o que está acontecendo. Por isso que a gente fala, não precisa deixar para na hora do exame descobrir, né, doutor? Ó, não passou, de repente. Já vai antes, já faz a consulta aí de prevenção para você ver qual é o seu problema, tá bom? Olha só, mais perguntinhas chegando aqui. Sou Joyce, de Valentim Gentil. Beijo. Tenho miopia desde os 6 anos de idade. Comecei a usar lentes de contato com 15 anos e hoje tenho 35 e até agora a miopia não estabilizou. Para que eu possa fazer a cirurgia de correção. Com que idade a miopia para de aumentar o grau? Ela está perguntando, doutor. Então, para fazer cirurgia de miopia, cirurgia de correção de grau, o ideal é que você tenha estabilidade refracional, que é a estabilidade do grau. Porque vamos supor, você hoje tenha 3 graus, a gente faz cirurgia com 3 graus, mas seu grau cresce e ano que vem você tem mais grau. Não é bom ficar repetindo a cirurgia. Normalmente ocorre essa estabilidade refracional em torno dos 18 a 20 anos. Só que existe pessoas, que é exceção à regra, no caso dela, que pode ter esse aumento depois dos 30, 40 anos. Perfeito, respondido então para Joyce, nossa telespectadora. A dona Idalina está falando o seguinte: fiz exames e deu esclerite. Dona Idalina de Pederneiras, beijo. Esclerite, o que seria isso, doutor? Esclerite é uma inflamação na parte branca do nosso olho, é uma inflamação que muitas vezes tem um tratamento complexo, difícil, demorado e muitas vezes está associado com doenças reumatológicas, reumatismo, artrite, essas coisas. Mas existe sim tratamento e ela precisa passar por um médico para ver certinho como cuidar disso daí. É perigoso o esclerite? Não é perigoso, causa bastante incômodo. Seu olho fica vermelho, causa dor, às vezes sensibilidade à luz, e isso causa incômodo grande. Então tá vendo, dona Idalina, bora cuidar, hein? Deixa eu ver o Ricardo. Tô com uma mancha na visão. Vou fazer uma foto laser. Isso ajuda? Ele é de Pirajuí, São Paulo. Tá, uma mancha na visão. O que imagina? Que você esteja enxergando uma mancha, tipo, a gente chama de moscas volantes, né? Às vezes, quando a gente olha por uma parede branca ou para a tela do computador, às vezes a gente pode sentir pontinhos pretos e manchas. Isso acontece em algumas pessoas, com envelhecimento também. E existe alguns tipos de tratamento. Laser pode ajudar, colírios também pode ajudar, e até mesmo a cirurgia da vitrectomia, que a gente tira essas manchinhas. Olha só, fica a dica então para você, viu, Ricardo? Eduardo de Araçatuba. O que pode ser quando sinto como se fosse uma agulhada por trás do olho? Ai, ai, ai. Pode ser também várias doenças que pode causar dor. O olho às vezes dói, igual a nossa cabeça dói. Cefaleia, enxaqueca, o olho também pode doer. O importante pode ser, por exemplo, glaucoma, pressão alta no olho, pode ser alguma inflamação, como a esclerite, pode causar dor, conjuntivite. Existe também mais de 20 doenças que pode causar essas agulhadas. É importante passar para o médico oftalmologista para ele fazer uma avaliação completa para ver o que está causando isso daí. Olha quantas perguntinhas chegando. Mais uma aqui. O Ziquiel, de Araçatuba. Pergunta pro doutor. Olha só, fiz cirurgia de catarata, estava grande, dia 26 de outubro. Minha vista ainda está embaçada. É normal? Ó, dia 26 de outubro. Então, como eu falei para você, né, cirurgia de catarata, quando é no começo, é uma cirurgia super tranquila de se fazer. Quando a catarata avançada, que parece ser o caso dele, a cirurgia se torna uma cirurgia mais complexa, inflama mais o olho e demora mais para a visão voltar. Então, eu imagino que seja isso que esteja acontecendo. Ele precisa pingar os colírios que o médico, o cirurgião dele passou, né, e existe paciente que pode demorar 1, 2, 3 meses para a visão desembaçar completamente. Olha, respondido então para você. Também tem nem um mês ainda, né, doutor? Geralmente, como funciona esse pós-cirurgia? Cirurgia de catarata, quando se opera no tempo adequado, no dia seguinte ou
depois de 7 dias já costuma ser a visão fica ótima. Mas o caso dele não parece ser uma cirurgia simples, parece ser uma cirurgia de catarata avançada. Vai com o tempo. Tem uma pergunta aqui interessante, doutor. Olha só, deixa eu ver, da Carol. Ela tá dizendo o seguinte, nesse solzão, nesse calor que tá fazendo, se usar óculos, ela falou, né? Se usar óculos pirata, óculos do Paraguai, ela quer saber se pode prejudicar a visão dela. Interessante. Sim, pode prejudicar sim. O ideal é sempre usar óculos de sol com lente de qualidade. Essas lentes têm proteção contra raios ultravioleta. Se a pessoa tem uma proteção excessiva, se a pessoa tem uma exposição excessiva à luz do sol, pode ter formação de catarata precoce ou pode ter lesões na retina. Então, super importante você usar um óculos de sol de qualidade. A mesma coisa, cuidado da pele, né? Protetor solar, a gente precisa utilizar para proteger a pele, evitar câncer de pele, evitar rugas. Agora, imagina você usar um protetor solar sem qualidade, não vai proteger nada, não vai adiantar muita coisa. Com certeza. Gente, tô adorando a participação de vocês e o público participando em peso. Vou fazer mais 2, tá? Senão não dá mais tempo. Ó, vamos ajudar aqui o Lucas, de Birigui. Beijo pra Birigui. Fui diagnosticado com olho seco. Até suspeitaram de alguma doença autoimune, mas fiz exames e nada. Ainda continuo com o olho seco. Síndrome do olho seco é uma doença que às vezes é de difícil tratamento, existem várias opções de tratamento. O que acontece? O nosso olho, ele sempre tem que estar molhadinho. Existe uma glândula, que chama glândula lacrimal, que produz a lágrima, e essa lágrima é responsável por deixar o olho lubrificado. Às vezes, essa glândula é doente e a lágrima que é produzida não tem tanta capacidade de hidratação, de lubrificação. Vou fazer uma comparação para entender. Imagina que eu tenho minha pele seca e para hidratar a pele eu coloco dentro da piscina, água com cloro. Não vai hidratar e às vezes pode até piorar a situação, né? Para hidratar minha pele que está seca, preciso passar um creme hidratante para ajudar. O olho seco, a lágrima que o paciente produz, muitas vezes não tem as qualidades, lipídios, etc., que consiga lubrificar bem o olho. E aí ele precisa, o primeiro etapa do tratamento, passar um colírio lubrificante, que seria uma lágrima de qualidade. Existem outros tratamentos novos, comprimidos, existe um plug que você coloca no canal de drenagem do olho para manter a lágrima mais tempo no olho. Existem várias alternativas de tratamento para quem tem olho seco, que o ideal é passar para uma avaliação completa. E é tão bacana isso, né, doutora? A medicina cada vez mais avançada, né? Trazendo aí inovação, tratamentos. É só a gente buscar ajuda, tá? Aproveitando até fazer um gancho nesse calorão que tá fazendo, altas temperaturas, os nossos olhos sofrem bastante também, né, doutor? Sofrem demais, sofrem com a exposição solar, né? Como eu falei dos raios ultravioletas. Às vezes suor cai no olho, pode dar uma irritação. Às vezes protetor solar que a gente passa na testa, vai pro olho, também pode dar irritação. Então, sofre sim com esse calor. Perfeito. Olha, não dá mais tempo, tem várias perguntinhas. Quem sabe um dia a gente só faz um doutor responde. Legal. Né? Muitas perguntinhas chegaram, obrigada a participação de todo mundo. Fiquem ligadinhos aqui no Banho de Mulher, viu? Que o Oftalmo Laser vai estar por aqui sempre. Inclusive, a gente está aí, né, falando para todo o interior de São Paulo. Prudente é também um ponto de referência na medicina, né, doutor? Então, se você precisar, procure a Oftalmo Laser, tá? Para poder te ajudar. Doutor Marcelo, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Convite. Até a próxima. Olha, daqui a pouquinho vamos falar desse calorão e do consumo de água. Daqui a pouquinho também Mari Cotini chega por aqui para dar dicas de modas pra gente, tá bom? Então não perca, daqui a pouquinho tem muito mais pra você.